Olá, queridos irmãos, amigos, todos que são estudantes da Palavra de Deus e que nesse momento vão dedicar alguns minutos da sua vida para estudarem mais uma belíssima lição de Escola Bíblica Dominical. Nós estamos chegando bem no finalzinho da nossa revista desse trimestre, revista maravilhosa, que tem o título de Vidas Transformadas, e estamos na lição de número 12, quer dizer, só tem a lição da próxima semana. E depois estaremos estudando, iniciando um trimestre novo com uma revista nova. Mas a revista de hoje, o título da nossa lição desta oportunidade é A Ressurreição de Cristo e a Nossa Ressurreição. É uma associação e nós vamos entender por que a ressurreição de Cristo garante a nossa ressurreição também. Vamos entender quais são as associações diretas e até mesmo algumas associações indiretas da ressurreição do nosso Salvador e a nossa ressurreição. O autor ele coloca como texto básico para nós 1 Coríntios capítulo 15, e ele coloca do versículo 1 até o 19. Todo o texto é importante, importantíssimo ler todo, é um texto que usamos com muita frequência. E para não ficar muito longo e aproveitarmos o tempo com a explanação da lição, eu lhe convido a abrir em 1 Coríntios capítulo 15 e nós vamos ler até o versículo 5. O autor recomenda todo ele e eu também recomendo, mas para aplicação da aula, somente esses 5 primeiros versículos de 1 Coríntios capítulo 15. E ele começa assim: Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. E aí o texto vai seguir. É lindo, porque nós já começamos bem, segundo as Escrituras. O que Paulo afirma na carta à igreja de Corinto é que, na verdade, era segundo as Escrituras que aquilo tinha acontecido, ou seja, a morte de Cristo na cruz pelos nossos pecados, mas de que adiantaria somente a morte se ele não houvesse ressuscitado naquele domingo glorioso? Mas ele ressuscitou. E ele diz que essa ressurreição também é segundo as Escrituras. A introdução diz assim: durante a Guerra da Coreia, 2 prisioneiros foram algemados juntos. Um era devoto budista e o outro um cristão sincero. Embora o regulamento proibisse que conversassem, o jovem cristão frequentemente falava ao seu companheiro do sofrimento acerca do seu Salvador. O budista prestava intensa atenção. Nunca ouvira a história evangélica tão repassada de amor. Meu amigo, disse um dia o budista, tenho sido fiel, seguidor de Buda há anos, e foi um grande homem e um grande mestre. Mas ele está morto. Duvido que um homem morto, por melhor que tenha sido, possa ajudar-me ou salvar-me. O Salvador, a respeito do qual me tem falado, morreu e ressurgiu. Ele é um Salvador vivo. Aqui o homem fez uma pausa e então voltou a falar com muita reverência e tom de voz brando e gentil. Decido-me a fazer também o seu Jesus Cristo, pois careço de um Salvador vivo. Esse é o clamor da humanidade. Esse é o clamor do meu coração, do seu coração, e que deveria ser o clamor de cada pessoa na face da terra, ou seja, um clamor por alguém que esteja vivo e que interceda vivo diante de Deus, ele interceda pelos nossos pecados. Um que, como é descrito
pelo profeta, por João, no livro de Apocalipse, quando ele vira para olhar, logo no início do livro, e ele diz que vê um que era como um cordeiro que havia sido morto, mas que estava vivo. É Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Também descrito no Evangelho de João, falando de um outro João, o João Batizador, né? Então é lindo isso. A doutrina da ressurreição de Jesus, Cristo, é fundamental para o cristianismo bíblico. Para alguém ser salvo, é necessário crer na ressurreição de Cristo. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Marcos 10, verso 9. Somente pela ressurreição o evangelho pode ser compreendido, preservado e pregado. Todos os 4 evangelistas encerram os seus livros narrando sobre o fato histórico da ressurreição. Ela foi o tema principal da pregação apostólica. A lição de hoje apresenta o ensino de Paulo sobre a ressurreição de Cristo e do cristão. Então nós vamos falar hoje sobre essa doutrina cristã fortíssima, com raízes profundas no Velho Testamento, que falam da ressurreição de Cristo, mas também falam da ressurreição para a glória eterna daqueles que aceitaram Cristo como Salvador. Fala da eternidade da alma, da eternidade do espírito. Essa lição hoje ela aponta para diversos caminhos, falando exatamente sobre algo que eu e você, muito pouco, às vezes sabemos com profundidade, mas temos a certeza, a fé, que verdadeiramente isso é algo real para nossas vidas. Semana passada, não por acaso, acredito eu preguei justamente falando sobre ressurreição, né? E esse vocábulo é repetir, né? Voltar a. E essa outra corrente que vai falar é o ressurgir, né? É ressurgir, é aparecer de novo. Ressurreição é voltar a aparecer. Ressurgir é a ressurreição. Uma ressurreição perfeita. A exposição do Evangelho fala primeiro do seguinte, a exposição da lição fala o Evangelho do Cristo vivo, 1 Coríntios 15, aí do versículo 1 até o versículo 11. Até o versículo 11 nós vamos ter esse texto falando sobre isso. Eu gosto muito, muito, muito desse texto. E ele vai falar profundamente para nós. E o autor ele explana da seguinte maneira: o Evangelho de Cristo, de Jesus, pregado pelos apóstolos, é bem explicado por Paulo na sua primeira carta aos Coríntios. Irmão, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. E aí ele vai falar sobre 3 perguntas chaves que nós vamos usar aqui, né? Ele vai falar sobre essas 3 perguntas interessantíssimas. Nós vamos falar sobre evangelho, evangelizar e evangélico. E vamos definir esses termos e também diferenciá-los. É importante para nós isso aqui. Primeiro, o que é evangelho? Vamos lá. O evangelho são os fatos históricos e teológicos da morte e ressurreição de Jesus, conforme o relato das Escrituras. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, texto já lido para nós, e eu usei ele também como abertura para nós. Esses fatos foram planejados na eternidade, profetizados no Antigo Testamento, realizados por Deus no tempo certo e registrados na Bíblia. As boas novas, a boa notícia, ou seja, evangelho, o evangelho, a boa notícia de salvação, fundamenta-se na obra de Jesus, assim como está escrito na palavra de Deus. A obra de Cristo, ela fundamenta, ela dá corpo a tudo aquilo que os profetas já tinham falado. É o período da pregação das boas novas, do evangelho. Os anjos, quando Cristo nasce, agora se aproximando do período de Natal, um anjo anuncia aos pastores nas montanhas que cuidavam dos seus rebanhos
E logo depois que aparece um anjo que é descrito, logo depois vem milhares de anjos, um exército cantando. E quem já passou por isso sabe como é que é bonito quando você tem uma força militar cantando em alto e bom som. Imagina o que seria isso, ouvir os nossos ouvidos humanos, ouvindo um coral celestial de um exército de anjos louvando ao Senhor. Então, sim, é o Evangelho, são as boas novas do Senhor para nós. Boas novas por quê? Porque fala de salvação. Porque fala do amor de Cristo pelo pecador, um amor imerecido, que esse pecador ele não merece, não é meritório, como falamos por diversas vezes no decorrer desse trimestre. Não é algo que possamos pagar, que possamos merecer, mas é algo sim pelo qual nós temos que optar e também temos que batalhar para, da maneira mais digna possível, podermos continuar caminhando nisso. E seguindo essa sequência, se eu entendo que o Evangelho são as boas novas, elas não podem ficar presas para mim e ficarem somente comigo. Aí entra a segunda pergunta, que é evangelizar. Evangelizar é anunciar as boas novas de salvação aos que estão perdidos. É comunicar para as pessoas quem Jesus é e a obra que ele realizou. O conteúdo da evangelização é a revelação bíblica, sem inventação de moda. É pregar fielmente a palavra de Deus. O evangelista não tem autonomia para pregar o seu evangelho ou outro evangelho que não seja o da Bíblia. Não existe esse salvo-conduto, essa ordem, não existe isso não, tá? Porque senão você vai acabar convencendo as pessoas em doutrinas que não são doutrinas bíblicas. Elas vão crer em algo que está mais ligado às vezes à filosofia, à psicologia ou até outras situações, outras coisas humanas e não realmente no Evangelho. E isso é precioso no período que nós vivemos. Pregar o Evangelho. Evangelizar é falar as boas novas, é pregar o Evangelho a todas as criaturas. Porque eu e você, na verdade, nós não temos condições de julgar quem é que será salvo ou não. Então eu prego para todos, você também. Nas oportunidades que temos, com a nossa vida, modo de andar, modo de falar, de vestir. Pregamos em todas as situações. Eu digo muito e algumas vezes para algumas pessoas, em palestras pessoais, pregando também, eu digo que um cristão verdadeiro, ele sempre prega. Desimportante do conhecimento que ele tem, ele sempre prega. A pergunta a ser respondida não é se o cristão está pregando. A pergunta a ser respondida é a seguinte: se ele está pregando bem ou se ele está pregando mal, ou melhor dizendo, se ele vive aquilo que ele prega ou se ele está pregando algo vazio, tá? Então isso é muito importante. Isso é evangelizar. Ele segue aqui e ele conta uma história muito interessante. O advogado jornalista inglês Frank Morrison, né? Isso é um pseudônimo, tá, irmãos? O nome real é Albert Henry Ross, tá? É um britânico, ele era cético. A estranheza da ressurreição de Cristo chamou a sua atenção e ele saiu para provar que esta história fantástica era somente um mito. Ele escreveu em seu jornal na época: eu queria pegar esta última fase da vida de Jesus, com todo o seu drama rápido e pulsante, seus antecedentes distintos e claros de antiguidade e seu tremendo interesse psicológico e humano, tirar a sua exuberância de crenças primitivas e superstições dogmáticas e ver esta grande pessoa como ela realmente era. No entanto, as investigações de Morrison tiveram justamente o efeito contrário. Ao invés de permanecer um cético, ele descobriu a validade do registro bíblico de forma pessoal. Ao invés de escrever um relato pormenorizado do mito, ele realmente escreveu uma defesa, ele fez uma apologia da ressurreição, em um livro chamado Quem Moveu a Pedra? Vale a pena ver isso. Who Moved the Stone? Os fatos bíblicos falam por si mesmo. Quem moveu a pedra? E quando eu li isso aqui, eu lembrei de um brasileiro notório, escritor, vendeu diversos livros, o nosso querido Augusto Cury.
que também tem um caminho meio que similar a esse aqui de Frank Morison. É bem interessante esse caminho que ele passou também. Ele começa a pesquisar sobre a vida de Cristo, simplesmente com uma curiosidade humana, psicológica. Ele trabalha com essa parte emocional, na formação da estrutura emocional do homem, na formação da inteligência, é uma especialidade dele, um homem reconhecidamente notável em sua área, em todo mundo, o mundo inteiro lê Augusto Cury, e hoje esse homem, né, ele realmente compreendeu, né, parece que ele se dobrou realmente a Cristo e tem um testemunho interessante para dar, foi mudado. Quando existe sinceridade nesse tipo de pesquisa, todas as pessoas que se aproximarem com um olhar técnico para pesquisar verão que Cristo não era uma pessoa comum. A ressurreição é uma verdade, tá? Evangelizar é pregar um Cristo vivo que intercede pelas pessoas e que está conosco agora através do Espírito Santo de Deus. Quem é o evangélico? Última pergunta desse tópico. Evangélico é toda pessoa que creu no Evangelho. Simples assim, né? Segundo a Bíblia, é aquela pessoa que é salva por Deus, por ter recebido, retido, crido e perseverado na palavra que lhe foi pregada. Ou seja, essa pessoa ela tem vida com Deus. Foi transformada, mudou, como o próprio Cristo falou com o mestre Nicodemos. Nasceu de novo. Isso é uma questão, isso é uma pessoa que é evangélica, que vive segundo o Evangelho, tá? E que prega o Evangelho, que evangeliza, que fala das boas novas. Aquele que é salvo por Deus jamais desistirá de sua fé e do seu compromisso com Deus. Paulo se achava um evangélico indigno, pois ele havia perseguido a igreja de Deus, por isso ele se chamava de o menor dos apóstolos. A graça de Deus fez de Paulo um evangélico salvo e apóstolo trabalhador. É o versículo 10. Não importa que foi pregado, mas o mais importante são os frutos produzidos pela palavra pregada. Porquanto quer seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim creste. Eu acho interessantíssimo esse texto, porque no versículo 9, né, aqui do texto que nós estamos apreciando, 1 Coríntios capítulo 15, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas é uma coisa humilde, e é real isso que ele fala, interessantíssimo. Mas olha o 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Eu gosto dessa coerência de pensamento, não é uma coisa contraditória e nem é um paradoxo. Paulo ele tem uma consciência de que realmente isso é graça, para mim, compreendida no sentido pleno da palavra, e Paulo expressa isso em palavras, o que é muito difícil de fazer. Porque Paulo consegue dizer que ele realmente era indigno para aquilo, mas ele também tem uma consciência, isso não é uma vaidade, de que ele trabalhou muito mais do que todos os outros apóstolos. As viagens missionárias, o trabalho, a evangelização por diversos lugares distintos, por onde ele passou, aonde ninguém tinha passado, a pregação do evangelho, cuidado com todas as igrejas, a atenção em preparar pastores para ficarem em todos os lugares por onde ele passava, a equipe que ele formou, forte, abençoada por Deus e fiel ao Senhor, o trabalho todo que ele fez, o preparo que ele fez, você imagina, passou pela mão do apóstolo Paulo homens como Timóteo, Tito, nós temos Lucas, que escreve um dos nossos evangelhos, um dos evangelhos que nós temos, e diversos outros irmãos. Meu Deus, como esse homem foi usado por Deus. E ele diz que trabalhou muito, mas ele sabe que ele era indigno. Então trabalhe muito e se considere indigno, porque verdadeiramente você é. Isso serve para você e serve para mim também. Porque todos nós somos iguais diante do Senhor, tá? Tópico número 2, a importância da doutrina da ressurreição. Entramos no assunto agora do segundo tópico. Ela é de fundamental importância, tá? Porque tem diversas doutrinas relacionadas com a doutrina da ressurreição. Se você não crê na doutrina da ressurreição, essas outras doutrinas serão grandemente prejudicadas no seu entendimento mais aberto sobre essas
doutrinas, né? E ele lista aqui algumas delas. A divindade de Jesus, Romanos 1, verso 4. A justificação pela fé. Como que você vai crer em justificação pela fé se você não quer que Cristo ressuscitou? A santificação, a vida eterna e o juízo final, Atos 17, 31. A ressurreição de Jesus é importante por várias razões. Ela prova ao mundo que Jesus era o Filho de Deus. Ele cumpre as profecias do Antigo Testamento. Ele é a causa da nossa justificação, ele é a fonte de poder a ser transmitida aos homens. Paulo escreveu acerca da importância da ressurreição. Ele confrontou um grupo que não acreditava na ressurreição dos mortos. E aí está o versículo 12 de 1 Coríntios capítulo 15. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns de vós que não há ressurreição de mortos? Como? Que incoerência é essa? Se não existe ressurreição de mortos, toda a fé cristã está prejudicada. Conclusões lógicas, mas equivocadas. Paulo aqui, ele leva aos seus leitores da igreja em Coríntios a um pensamento sobre a ressurreição. Porque ele diz, olha, se Cristo não ressuscitou, somos mais miseráveis de todos os homens. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, e ele vai falando sobre isso. É interessante isso, e eu quero aproveitar para pegar junto com você aqui alguns versículos que são muito importantes para nós aqui, sobre a pregação, né, acerca de Jesus Cristo, versículo 13 e 16. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Cremos numa mentira. E é o que ele está desafiando a igreja em Coríntios. Isso é um desafio para nós também. Existem situações em nossa vida que nós temos que ter esse posicionamento firme diante disso. Ora, Paulo já se pronunciava dessa forma. Se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. É a conclusão lógica, exata que ele faz. É interessante isso sobre a pregação e os pregadores. Olha só, 14 e 15. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também a nossa fé. Assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus e testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou. Se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Ele volta a isso. Olha essa correlação entre a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição. Aqui ele está fazendo uma associação para a pregação dos pregadores. É vã a nossa pregação, porque se nós não cremos na ressurreição dos mortos, então a gente também não pode falar que Cristo ressuscitou. A gente não pode pregar isso. É isso que Paulo está dizendo, e ele sabe, ele está fazendo isso como algo extremamente didático para aquela igreja. Porque ele sabe que essa base ela está totalmente interligada. Olha que coisa linda. Olha que coerência de pensamento desse homem. E olha que coisa boa que nós hoje, ainda em 2020, nós podemos aproveitar esses textos e estudar, porque isso é para o tempo de agora também, com toda a ousadia. Acerca dos crentes, olha o que ele diz aí, versículo 17, 19, 21 a 32. Se a ressurreição dos mortos não existe, é inútil a nossa fé, continuaremos perdidos, todos os cristãos permaneceram. Todos os cristãos já pereceram, que é o que ele vai falar aqui a partir do versículo 17, e vai até o 19, não é verdade? E depois nós vamos lá do 21 em diante. Maravilhoso, olha o 19, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Que conclusão, que meio de texto maravilhoso, mas é um meio de texto já conclusivo, porque a partir daqui ele começa a mudar a lógica de pensamento e nós estamos indo atrelados a esse forte pensamento, guiados pelo Senhor, entrando nisso. Porque olha o que diz aqui o versículo 21. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, o 20, e foi feito a primícia dos que dormem. Aí sim, olha como é que mudou. Se esperamos em Cristo somente para essa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Mas aí ele diz,
Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito primícia dos que dormem. Primícia. Quer dizer que vem coisas por aí. Ele é o primeiro nessa ressurreição perfeita. E nós estamos nessa fila, que na verdade não é uma fila, porque ninguém vai chegar antes do outro. Todos nós estaremos, Paulo escreve aos Tessalonicenses, falando sobre isso, que aqueles que dormem no pó da terra, aqueles que morreram, que dormem em Cristo, ressuscitarão e estarão sendo levados para o encontro nos ares com o nosso Senhor. E aqueles que estiverem vivos, ou seja, a igreja militante, na época da volta de Cristo, esse corpo nosso físico vai ser transformado e nós estaremos juntos. Ninguém vai preceder ninguém, não tem fila não, tá? Nós estamos todos juntos, vai ser maravilhoso, vai ser lindo. O autor, ele continua no 2.1 aqui, olha, ele é a garantia da nossa ressurreição, por isso que ele é a primícia. Paulo diz, mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, como eu disse ao verso 20, a ressurreição de Jesus foi um fato que garante futuros acontecimentos. Ela garante a ressurreição de todos os seres humanos, principalmente a ressurreição dos cristãos para a vida eterna. A palavra primícias significa os primeiros feixes da colheita. Jesus é o primeiro, as primícias daquele que ressuscitarão. A nossa ressurreição está penhorada. Está penhorada, 1 Coríntios, 2 Coríntios 1, verso 22. O Espírito Santo é o penhor, né, disso tudo. É lindo isso. Pagamento feito. Cristo ressuscitando. Eu acho muito interessante quando Cristo aparece no meio dos apóstolos. Eles estão ali reunidos, portas trancadas. E ele aparece no meio deles, paz seja convosco. Não dá nem para imaginar isso. Por onde ele entrou, veio por onde, quem é, como foi isso. E eles olhando para ele espantados, ele diz, olha, sou eu mesmo, estou aqui, olha, carne e osso, toquem, vejam. E eles ainda não acreditam, ele diz, tem alguma coisa aí para comer? Olha, você já viu algo tão trivial, comum assim? Quando você chega na casa de pessoas que você tem intimidade, não é verdade? E você está, tem alguma coisa para comer aí? Tem um cafezinho aí não? Sai um café? Eu faço isso. Quando eu tenho intimidade, é lógico, né? Isso é bom. Aí você imagina só o que é isso, Cristo chegando, tem alguma coisa de comer? Aí, mel, peixe, que coisa maravilhosa, pão, olha que coisa linda, que coisa bonita, irmãos, olha como é que isso é. É esse corpo ressurreto, do qual esse corpo parecido com esse é igual, não sei, mas nós teremos um corpo transformado, que não é esse corpo que ele tem uma tendência ao pecado, não é isso, é um outro corpo diferenciado que nós teremos um dia. Então, isso está garantido porque Cristo ressuscitou, tá? Ele ressuscitou. Ele ordena cronologicamente o tempo da nossa ressurreição. O versículo 23 dá uma ideia disso. Aí ele fala assim, eu vou ler o 22 para dar um pouco mais de sentido, tá? Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, versículo 24, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força. O autor diz aqui em nossa revista o seguinte, Paulo diz, cada um, porém, por sua própria ordem. É o texto que eu acabei de ler agora. Existe uma ordem cronológica nesse sentido. O tempo passa e nós caminhamos para isso. Eu creio, irmãos, de que hoje nós estamos mais perto do que ontem. Pelo menos no tempo cronológico, no cronos. No nosso tempo, no tempo humano que nós podemos contar, estamos mais próximos. Agora, o relógio de Deus, ele é diferente do nosso relógio. O tempo de Deus, ele é o kairos. Ele é o tempo diferente do meu e do seu. Então, observem isso. Último subtópico, ele marcará o fim de todas as coisas. Paulo declara, e então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus ao Pai. Foi o texto que eu acabei de ler, versículo 24 e 25. A ressurreição de Cristo garante a nossa ressurreição, que acontecerá na sua segunda vinda.
durante este período que vai da sua ressurreição até a ressurreição de todos os crentes, Jesus recebeu a autoridade de Deus para destruir todos os poderes demoníacos, principados, potestade e poder. A ideia é que o plano de redenção seja todo executado neste período, cujo último inimigo a ser vencido é a morte, versículo 26. Acaba quando Cristo voltar. Cristo volta para buscar a sua igreja. Tudo que foi dito sobre Jesus, de Gênesis 3, verso 15, se cumpriu. E as últimas palavras também se cumprirão da palavra de Deus. E como ele próprio disse, ele voltará. Jesus voltará. Eu acho impressionante quando nós lemos, por exemplo, o livro de Daniel, capítulo 7, 8, por ali assim você vai ver isso. E aquelas profecias, quando nós lemos aquilo é atualíssimo. Cristo está às portas. Viva intensamente. Se você não aceitou Jesus como Salvador, aceite. Se você tem vivido de maneira indigna diante de Deus, se conserte. Se você está fora da comunhão da igreja, volte. Cristo ressuscitou e Ele espera que você viva como aquele que já está com os olhos na vida do céu, se ocupando com as coisas do Senhor, mas vivendo nessa terra dignamente como aqueles que dão bom testemunho. A conclusão diz assim: o americano Josh McDowell consumiu mais de 1000 horas de estudo para chegar à conclusão de que a ressurreição de Jesus é o fato mais notável da história. Conselho do autor. Espero que você não gaste tanto tempo. Peça ao Espírito Santo que ilumine a sua mente para que você possa compreender e experimentar o poder da ressurreição. Que Deus te abençoe. Esse autor, esse Josh McDowell, ele tem alguns livros que são interessantes. A Testemunha, né? Ele é um grande apologista da fé cristã. E é interessante falando sobre a ressurreição também. É interessante porque quando nós vemos isso, nós imaginamos que verdadeiramente a ressurreição de Cristo é o que garante a nossa ressurreição. E mais uma coisa, Cristo, ele não fundou simplesmente uma religião e morreu. Cristo veio para pregar o Evangelho, para trazer as boas novas. Nos dá esse Evangelho e nós temos que pregar esse Evangelho. E esse Evangelho tem que falar da ressurreição de Cristo. Que Deus te abençoe. Que na próxima lição você venha preparado, que você estude bastante, porque na próxima lição nós falaremos sobre vidas transformadas, relacionamentos renovados. Fica uma pergunta: como vai o seu relacionamento com o próximo? Quem é o seu próximo? Como vai o seu relacionamento com Deus? Como vai o seu relacionamento contigo mesmo? Pense nisso. Fique com essa lição de hoje. A ressurreição de Cristo garante a minha ressurreição, a sua ressurreição e a ressurreição de todo aquele que já nasceu de novo. Fique na paz de Cristo e que o Senhor te abençoe nesta oportunidade e que a graça de Deus seja abundante em sua vida. Não se desespere. Cristo tem a solução para a sua vida.